Olá, tudo bem? Para quem esqueceu, sou a professora Rosane Cordeiro, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Nossa disciplina é Língua Portuguesa. Vamos dar continuidade ao trabalho que iniciamos no bimestre passado. Lembra? Vamos começar conversando um pouco sobre a produção literária, as escolhas feitas pelo escritor, a tradição literária e o contexto social. Todo autor escreve a partir do que ouve, vê e vive. A história construída precisa ter um contexto social. A linguagem empregada, a escolha vocabular, tudo deve estar em harmonia. Quando lemos as obras de um determinado período literário, por exemplo, precisamos lê-las com o olhar do seu tempo, com os conceitos da sociedade da época. A arte barroca, por exemplo, expressa as ideias e os sentimentos dos artistas do século XVII, que vivem um mundo contraditório, dividido entre o paganismo e a religiosidade. A linguagem é requintada e apresenta um rebuscamento formal, com o excessivo emprego das figuras de linguagem. Tal rebuscamento e jogo de palavras pode ser um dificultador na leitura e interpretação dos textos dessa época, por leitores menos experientes. O ocultismo, uma das linhas estruturais da fase barroca, vai apresentar construções obscuras e preciosistas. A poesia de Gregório de Matos, por exemplo, é marcada pelo contraste, pela antítese e pelo paradoxo. Observe essa estrofe. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Pode-se perceber que nos terceiro e quarto versos, o jogo de opostos, a contradição, incêndio, que seria fogo, versus mares, água, fogo e água. Rio de neve, água congelada, fogo, frio e quente. Esse jogo de palavras, esses contraditórios, tendem ao paradoxo. Como já vimos no bimestre anterior, o gênero dramático, diferente do que geralmente se pensa, não está relacionado aos dramalhões, caracterizados por grandes sofrimentos e muitas lágrimas. Trata-se de um tipo de texto escrito para ser encenado. Sua principal característica é a ausência de um narrador que conta a história. É como se a história simplesmente acontecesse no palco, a partir das falas das personagens. O enredo se constrói a partir do diálogo, que possui um fio condutor estabelecido pela relação de causa e consequência. Observe o texto Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. João Grilo. Mas Chicó, e o Rio São Francisco? Chicó. Lá vem você com essa mania de pergunta, João. João Grilo. Claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Só podia estar seco nesse tempo, porque não me lembro quando passei. E nesse tempo, todo cavalo ali comigo, sem reclamar nada. João Grilo. Eu me admirava era se ele reclamasse. Observe que as perguntas e respostas vão construindo a cena e desenhando as personagens. Nesse caso, a história fantasiosa ou mentirosa de Chicó. Ao construirmos nossos textos, utilizamos-nos de vários artifícios, como os sinônimos, por exemplo. Desde muito cedo, acostumamos a buscar o significado das palavras em dicionários. Você sabe que tipo de dicionário é esse? Não? Nunca parou para pensar nisso? Então vamos lá. Muitos acreditam que só há um tipo de dicionário. O mais popular deles é o de sinônimos, aquele que nos acostumamos a utilizar. Nele encontramos definições e outras palavras de sentido semelhante.
Observe que falei semelhante e não igual, pois não existem duas palavras com sentidos exatamente iguais. Somos econômicos e sempre que há essa tendência, uma delas desaparece. Então, quando em um texto não desejamos repetir por várias vezes a mesma palavra, recorremos ao sinônimo. Mas observe que não escolhemos qualquer uma da relação que aparece no dicionário. Haverá sempre uma que melhor se encaixará ao contexto que temos. Isso significa dizer que não existe sinônimo perfeito, ou seja, duas palavras exatamente com o mesmo sentido, mas que cada uma terá seu contexto específico de uso. Os antônimos são palavras de sentidos opostos, como claro e escuro, quente e frio, etc. São amplamente utilizados quando queremos falar de opostos. Palavras homônimas são aquelas que possuem ou o mesmo som ou a mesma grafia, mas significados diferentes, como seção com 2 S's e seção com C cedilha. Seção com 2 S's é seção de cinema. A seção com C cedilha, espaço geográfico. Seção de material de limpeza do supermercado, por exemplo. Essas palavras são homônimas homófonas, ou seja, possuem o mesmo som, mas grafia e significados distintos. Quando temos a mesma grafia, mas pronúncias diferentes, dizemos que são homógrafas, mesma grafia. Como, por exemplo, molho com o A aberto, molho de chaves, molho do verbo molhar, e molho, molho de tomates, com O fechado. E os parônimos, que costumam brincar dizendo parece, mas não é. São palavras que possuem tanto a grafia quanto o som muito parecidos, mas são palavras distintas, com significados próprios, porém causam grande confusão, como retificar, consertar, e ratificar, confirmar. O que diferencia uma da outra é apenas a troca entre as vogais A e E, uma letra, mas o significado é bem diferente. E aí, gostou de brincar com a grafia? O som e o significado das palavras? Fique atento para não dizer uma coisa quando deseja falar outra. Outra palavrinha traiçoeira é o nosso querido porquê. Ou seria porquê? Ou por que não porquê? Você sabe como utilizar cada uma dessas formas? Então vamos lá. Porque junto e sem acento. Introduz uma explicação, inicia uma resposta ou uma oração explicativa. Porque junto e com acento. É sempre antecedido de um artigo. O porquê, do porquê. Porque separado e sem acento. É geralmente utilizado no início de frases interrogativas, mas pode aparecer ligando duas orações. Neste caso, pode ser substituído por pelo qual, pela qual. Porque separado e com acento. É utilizado no final das frases interrogativas. Viu como é simples? Agora é só praticar. Se precisar, faça umas anotações enquanto não memoriza. Você sabia que alguns pontos e vírgulas podem mudar a vida de uma pessoa? Certamente você já viu ou leu uma dessas brincadeiras que circulam pelas redes sociais. Um homem muito rico estava mal de saúde e pediu caneta e papel e escreveu assim: morreu antes de fazer a pontuação. Afinal, a quem ele deixou a fortuna? Eram 4 concorrentes, a irmã, o sobrinho, o alfaiate e os pobres. O escrito chegou à mão deles e cada um fez a pontuação que lhe conveio. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. A irmã chegou em seguida.
pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. O alfaiate pediu a cópia do original, puxou a brasa para sua sardinha. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Os descamisados da cidade escreveram assim: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Moral da história: nunca ache que pontuar é besteira. O uso adequado da pontuação é importantíssimo para a produção de sentido de um texto. Com essa mensagem, finalizo o nosso encontro de hoje. Assim é a vida. Nós é que colocamos os pontos. E isso faz toda a diferença. Até a próxima!